Boa tarde! Muito bom, gente. Hoje eu vou falar sobre relacionamento. Por que eu vou falar sobre relacionamento? Porque eu tenho um grupo VIP no WhatsApp e eu fiz uma pesquisa e eu perguntei o que é que você precisa, qual é o seu desafio, qual é o problema que está pegando na sua vida. Oi, seja bem-vinda! E a maioria das pessoas me falaram que o problema que essas pessoas têm é sobre relacionamento. Pode ser relacionamento conjugal, alguns falaram de relacionamentos entre pais e filhos, outros pediram para eu falar sobre relacionamento entre amigos, como conversar e não magoar, enfim. Mas eu vou falar principalmente sobre relacionamento conjugal, que foi o que mais pediram nessa minha pesquisa. E aí, começando, a gente vai partir do princípio de que quando a gente era criança, a gente não tinha filtros. A gente falava, a gente fazia aquilo que a gente se sentia bem. A gente tinha amizades com pessoas de diferentes aspectos, com crianças de diferentes culturas. E a gente se dava bem com todo mundo. Né? A gente não tinha aquele filtro, a não ser quando você vai crescendo um pouco, que aí você põe bullying na outra criança, por exemplo. E eu conto isso, que eu sofri muito bullying. Mas, de certa forma, a gente tem um contato muito bom, um relacionamento muito bom com as outras crianças. Aí a gente cresce e a gente começa a filtrar algumas coisas na nossa vida, filtrar as amizades, filtrar o que falam pra gente, filtrar como a gente fala com os outros. E aí a gente começa a namorar. E a gente vai tendo expectativas em relação àquela pessoa. Existe o relacionamento que é perfeito na nossa cabeça e existe aquilo que é real. E quando aquilo que é real não vai de encontro ao que a gente idealizou, normalmente o relacionamento termina. E foi assim com vários relacionamentos que a gente teve, por isso que a gente começava um namoro e terminava. Ou porque a gente não conseguia entrar em acordo com aquela pessoa, ou porque aquela pessoa não conseguia entrar em acordo com a gente. Aí tudo bem, a gente consegue um fio nessa trajetória e se casa. E quando a gente casa, a gente coloca expectativas para aquele casamento, para aquele relacionamento. A gente idealiza que vai ser desta e desta maneira. Só que o nosso cônjuge, ele também idealiza que vai ser dessa e dessa maneira. Então nós temos a nossa maneira e ele vem com a maneira dele. E o que acontece aqui? Ou a gente encontra um equilíbrio e a gente segue juntos, ou um sobe e o outro fica estagnado, ou ao contrário. E essa balança, muitas vezes nos relacionamentos, elas vão ficando traumáticas, elas vão doendo. Porque muitas vezes aquilo que eu imaginava que seria, ele, quando cai no real, é muito diferente. Eu sou de uma geração que a gente assistia muita novela e tinha aquele final feliz, né? São os contos que a gente contava para as crianças. Viveram felizes para sempre. A Cinderela casou com o príncipe e viveu feliz para sempre. Só que esse feliz para sempre é uma construção diária. Não acaba como filme, como a novela, como o livro de historinha. Fecha o livro, acabou. Não. O viver feliz para sempre é uma construção diária. Precisa ter compromisso, comprometimento com o relacionamento.
Eu preciso entender o que eu gosto, o que eu quero, para eu poder entender o outro. O que acontece nos nossos relacionamentos hoje? A gente muitas vezes vem com a nossa carga de expectativas e o outro, ele não está sabendo de tanta expectativa que a gente quer, que a gente tem. E aí a realidade é que ou eu me adapto, que eu abaixo as minhas expectativas para o mundo real e vejo qual é a expectativa do outro e tento adaptar isso para o meu dia a dia, para a minha realidade, ou as coisas vão ficando distantes. Em 2019, até então, os relacionamentos terminavam por problemas financeiros. A partir da pandemia, a convivência diária acabou afastando muitos casais. O problema financeiro foi um fator importante para os divórcios em 2020, mas a traição virtual, segundo o site Jus Brasil, que é Justiça do Brasil, que é quem faz os divórcios, né? A traição virtual, ela foi o que mais levou os casais a se separarem. E por que há tanta separação e tanta traição virtual? Porque as pessoas nessa pandemia ficaram mais nas redes. Facebook, Twitter, Instagram, sites de encontros, né? E aí, aquele mundo real, que é este aqui, estava diferente do mundo virtual. Porque enquanto a pessoa está se relacionando virtualmente, ela não está vendo. Então aquilo é a novela que a gente assistia lá atrás. Ali é o perfeito, ali é o legal. O que está aqui no real está ruim. Então como é que eu faço? Eu vou pro virtual. Né? Eu não venho ver o meu real como está. É mais fácil eu sair desse real e ir para o virtual. Só que também o que acontece? Esse virtual acaba se tornando real também. E muitas vezes não vai ser aquilo que a pessoa esperava. Porque a coisa está aqui. Enquanto a gente não cuidar da gente aqui, a gente não vai conseguir cuidar do relacionamento com o outro. Nós precisamos primeiro limpar a nossa casa. Adianta eu ir varrer a casa da vizinha se a minha está suja? Não. Eu primeiro preciso cuidar da minha casa interna. Entender o que eu quero. Entender qual é a minha expectativa real. Sair do imaginário. Vir para a realidade. O relacionamento, ele não é virtual, ele tem que ser real. O beijo, o abraço, o sexo, o carinho, o comprometimento, a alegria, ela tem que ser real, não é virtual. Porque quando a gente vai para o virtual, é como se a gente fosse para as novelas de antigamente. É tudo lindo e maravilhoso. Pode dar certo? Claro. Claro que pode, mas também tem grande chance de dar errado, como os relacionamentos estão hoje. Em 2020, saiu uma pesquisa que os divórcios aumentaram em 54%. Foi muito divórcio, porque a convivência mostrou a realidade. A convivência da pandemia mostrou que as expectativas de todos estavam muito altas e que a realidade mostrou nua e crua que não dá para chegar naquela coisa idealizada. Não é fácil. Eu tenho 32 anos juntos com meu marido. Tem perrengues? Lógico, mas tem amor. Tem comprometimento, tem vontade de estar junto, tem vontade de ter um relacionamento que flua, tem vontade de ambos os lados de querer ter a família junto.
tem amor, tem comprometimento, tem paixão. Porque se um desses fatores vai acabando, o relacionamento vai acabando também. E essa convivência agora da pandemia, o que ela mostrou? Mostrou que no casal, alguns estavam evoluindo na sua trajetória de vida e o outro foi ficando parado. Então a convivência acabou ficando muito difícil. E por isso tantos divórcios o ano passado. A parte financeira ajudou nesse desencaixe, claro, principalmente onde só um trabalhava. Porque na pandemia muitos perderam o emprego. E se só um trabalhava e esse perdeu o emprego, faz como? Então, óbvio que aquela coisa que se queria não podia ter. E como é que você faz quando não pode ter? Ou você se adapta, ou você começa a julgar e culpar o outro pela situação que está se vivendo. Né? Então, assim, a convivência foi o fator principal, mas essa ida para o virtual acelerou os divórcios o ano passado. E como é que a gente faz para a gente se relacionar da melhor forma possível? É conversando. A comunicação entre o casal é muito importante. Na verdade, eu acredito que aliado ao amor, a comunicação é que faz os dois caminharem juntos. Quando a gente namora, a gente praticamente só vê o lado bom da pessoa, né? E aí quando a gente casa, a gente pensa assim, puxa, mas ele não era desse jeito. Nossa, ele mudou muito. Pode ter mudado? Pode. Mas pode já ser daquele jeito antes e você não viu? Pode também. E aí como é que a gente faz com a mudança? A gente precisa colocar tudo em pratos limpos. Uma outra coisa que me falaram é a parte desigual do relacionamento. Eu trabalho fora, eu tenho que depois cuidar da casa, cuidar dos filhos, fazer comida e o meu marido não faz nada. Conversa. Talvez ele venha de uma família onde a mãe não trabalhava e a mãe cuidava da casa toda, cozinhava, e ele tem essa ideia e trouxe essa ideia para o casamento. Só que aí ele se deparou com uma mulher que trabalha fora. Ok, trabalhe fora, mas o resto da casa é seu. Porque lá, na minha mãe, era assim que era. Então, assim, a gente precisa conversar. Quando a gente namorava, a gente conversava sobre várias coisas. E aí, quando se casa, eu vejo que as pessoas não conversam. Né? Não existe aquela coisa de sair os dois para conversar. Houve um tempo, e eu me peguei isso, e na época eu até falei com o meu marido, que a gente saía, nós dois, para conversar sobre os nossos filhos, que eles eram pequenos. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Quando a gente namorava, a gente não tinha filho, então a gente não ficava conversando, a gente conversava sobre nós, sobre as nossas expectativas, sobre o que a gente queria fazer. E agora estamos só falando sobre filhos? Não, nós temos que voltar a falar de nós. Outro dia, na academia, a gente estava conversando, eu estava conversando com um grupinho e estava se falando de sexo. Eu falei, engraçado, né? Fazer todo mundo faz, falar ninguém quer falar. Não fala se tá bom, não fala se quer de um jeito, se quer do outro. Não se fala. E aí, quando acontece uma traição, a pessoa fala assim, poxa, mas o que aconteceu? Claro, aconteceu o quê? O que a outra ou o outro está fazendo, aquilo que não se falava. Aquilo que o outro nem sabia que a pessoa queria. Existe uma vergonha que não pode existir num relacionamento a dois. Né? E fora isso, existe também a vergonha de se falar o que se sente. Não estou gostando disso, não gostei do que você falou, não gostei do que você fez.
Existe um medo velado. Por isso que eu falo, a casa tem que ser arrumada aqui primeiro. Enquanto a gente não arrumar aqui na nossa cabeça, na nossa mente, o que eu quero de fato, eu não posso falar para o outro, porque nem eu sei. Se nem eu sei, como é que eu quero que o outro adivinhe? Também já passei por isso. Muitas vezes, quando eu era recém-casada, eu pensava assim, ai, mas o Cido podia adivinhar, tipo, que eu queria comer um chocolate, ou que ele podia me levar para jantar. Cara, ninguém tem bola de cristal. E a gente fica tentando fazer com que o outro adivinhe o que a gente quer. Ninguém é mágico. E acho que nem os mágicos conseguem adivinhar o que as outras pessoas querem, se a gente não falar. Mas para eu falar o que eu quero, eu preciso saber o que eu quero. Eu preciso de fato entender por que eu quero. Por que eu queria jantar fora? Tinha lá meus motivos. Mas quer dizer, se eu não sabia, como que eu ia falar para ele? E como que eu iria esperar que ele adivinhasse? Né? Dia dos Namorados, presente. Quantas vezes eu escutei alguém falar assim, ó, ai, meu marido podia ter me dado sei lá, uma bota. Nossa, mas ele me trouxe flor. Ah, eu não gosto de flor. Gente, eu já escutei mulheres falando isso. Cara, mas se você não falar pro seu marido que você não gosta de flor, ele vai todo ano te dar flor. Porque até para ele, às vezes, trabalhando, é mais fácil ir lá comprar uma flor do que procurar a bota que você queria. E aí, o que acontece? A mulher que não gosta de flor recebe lá aquele buquê lindo, maravilhoso, mas faz uma cara de bunda, vamos falar assim, bem no português claro, porque não gostou do tal do buquê. Mas, meu, o cara não tá sabendo que você não gosta. Então, assim, a comunicação entre o casal, ela é muito importante. Mas para a gente se comunicar, a gente precisa saber o que a gente gosta e o que a gente quer. Não existe fórmula mágica num relacionamento. Não existe. Existe uma coisa que eu acho super importante. Fiquei magoada? Ó, estou magoada pelo que você fez, pela sua atitude. Eu não estou magoada com você. É muito diferente. Eu estou magoada com o que você falou, da forma que você falou. Mas não é com você. É a mesma coisa quando a gente educa um filho. A gente jamais pode falar, eu estou brava com você. Não, eu estou brava com o que você fez. Não é com você. É muito diferente. E no relacionamento a dois, a gente precisa entender essa diferença. Eu estou magoada com a sua atitude, mas não com você, pessoa. E a gente também precisa ensinar o nosso parceiro a falar isso para nós, porque a gente também magoa, a gente também fala, talvez algo que o magoe, a gente também faz alguma coisa que magoa a outra pessoa. Então a gente precisa falar para eles, olha, se eu te magoar, me avisa, me fala, porque às vezes você faz uma coisa ou fala e nem percebeu. Faz na brincadeira e nem percebe. Então, a comunicação é o primeiro passo para se ter um bom relacionamento. Não existe fórmula mágica, torno a repetir. O amor e a cumplicidade são outros fatores que são importantes. O compromisso de querer estar junto é outro fator importante. Há um tempo atrás, uma pessoa veio falar comigo e ela falou assim, olha, Marilda, eu não gosto do meu marido. Não gosto mais. Perdi o amor. Eu falei, cara, e por que você está casada com ele ainda? Porque você é nova. Você trabalha. Por que você está casada? Ai, não sei.
tenho medo de ficar sozinha. Eu falei, se você pensar dessa maneira, você vai viver eternamente infeliz. Se você pensar que você tem 40 e poucos anos e vai viver pelo menos, que hoje a gente está, graças a Deus, vivendo bastante, mais 45, você vai passar 45 anos da sua vida infeliz. Eu falei, outra coisa, se esse seu marido que você não gosta mais morrer hoje, você não vai ficar sozinha do mesmo jeito? Então é a mesma coisa. Se você não procurar a sua felicidade, ela não vai cair do céu. Deus deu pra gente, eu sempre falo isso, uma vida em abundância e o livre arbítrio. Ele não falou isso é certo ou isso é errado. Ele não pode coordenar a vida de 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Ele só nos responde sim. Se eu estou brava, sim, vou te dar mais coisa para você ficar brava. Se eu estou feliz, sim, vou te dar mais coisa para você ser feliz. Se eu só reclamo do meu marido, sim, eu vou te dar mais coisas para o seu marido fazer para você reclamar dele. A nossa comunicação é até com Deus. Ele nos deu o livre-arbítrio. E você fica aonde você está por escolha sua. Agora, não, eu não gosto mais do meu marido, mas eu quero, de todo o coração, fazer com que o meu casamento expanda, melhore. Então, é outra história. Vamos trabalhar aqui dentro para a gente melhorar você com você mesmo, para que você possa ajudar o seu marido a se elevar junto com você. Novamente a comunicação. Novamente você mostrando que eu gosto disso, eu quero isso. Agora, gente, muitas pessoas também confundem a vida real com a falta de amor. Muitas mulheres com quem eu converso, e eu trabalho com mulheres, eu vejo, elas confundem, acabou o amor, e na verdade não é que acabou o amor. A expectativa que eu tinha em relação àquele cara era tão alta, tão alta, tão alta, que a vida real pôs ele para baixo, porque mostrou como ele é. Então não é que acabou o amor, a minha expectativa é que acabou. Porque eu tinha uma expectativa muito alta em relação a este relacionamento. E ele se mostrou na vida real. E aí eu fui incapaz de me adaptar a esta realidade. Então eu ponho na minha cabeça que o amor acabou. E muitas vezes o amor está lá. Porque eu me preocupo com a pessoa, porque eu quero estar em contato com a pessoa. Então o amor não acabou, mas a expectativa sim. Então, segundo os estudos, né, os psicólogos dizem que os 2 primeiros anos de um casamento, eles são primordiais, porque eles mostram a realidade, porque a gente casa com aquela expectativa e a gente, no namoro, a gente não aprende a ver os defeitos do outro. A gente tapa os olhos e só olha as coisas boas. Mas o namoro, ele também tem que ser uma fase para a gente poder enxergar as coisas. E o que acontece? Por que quando a gente casa muda muita coisa? Porque quando a gente namora, a gente vai cada um para sua casa. Então, muitas vezes, alguma coisa a gente esconde e volta para casa. Quando a gente casa, a convivência tá ali, ó, né? E aí, essas coisas que a gente levava para casa, elas agora não tem mais para onde levar, elas têm que ficar aqui mesmo. E aí é onde a expectativa vai baixando. E o que aconteceu o ano passado? Muitos casais que já não se olhavam mais, que estavam apenas convivendo na mesma casa, passaram a conviver literalmente todo dia,
toda hora, por conta da pandemia. E aí foi onde houve um choque muito grande de expectativas e realidades que aumentou demais o número de divórcios, né? Mas não existe, gente, fórmula mágica, né? Primeiro, eu torno a repetir, você precisa estar bem com você. Você precisa saber o que você quer. Você precisa saber enfrentar com coragem aquilo que você quer para você. E ver se o seu companheiro se enquadra aonde você quer. Dá medo? Claro que dá medo. Óbvio. Enfrentar os nossos demônios não é fácil. Mas quando a gente descobre o que a gente quer, quando a gente descobre quem a gente é de verdade, existe um prazer muito grande nisso. E muitas vezes o nosso relacionamento melhora muito quando a gente descobre o que a gente quer. Porque se a gente quer continuar com aquele companheiro, a gente vai falar para ele: olha, eu sou assim, você está assim, o que a gente pode fazer para a gente caminhar juntos e melhorar? Muitas vezes a gente tem medo de falar para o nosso companheiro. Nossa, o que ele vai pensar? Mas muitas vezes também, e eu já me surpreendi com o Cido muitas vezes falando isso para mim lá atrás, ele falava: puxa, eu não imaginava isso. Se você tivesse me falado isso antes, eu já tinha melhorado tal coisa. Por quê? Porque a gente fica imaginando, ele podia adivinhar. Aquilo que eu falei, a gente não tem bola de cristal se a gente não falar. E muitas vezes eu escutei ele falando: se você tivesse me falado isso, eu já tinha melhorado, eu já tinha feito isso, eu já tinha feito aquilo. Então, assim, comprometimento, compromisso, vontade de estar juntos, amor, paixão e comunicação é o que fazem o nosso relacionamento dar certo. Não existe fórmulas diferentes, não existe nada que seja diferente disso. É aquela história: se um não quer, dois não brigam. Então, se um não quer, dois também não ficam juntos. E muitas vezes essa traição virtual que eu falei foi porque a convivência o ano passado estava muito pesada e a pessoa achou o subterfúgio no virtual, como outras ficam nas novelas, enfim. Então eu passei só para dar essa palavrinha, né? Quem ficou aqui eu agradeço, gente, eu não consigo enxergar quem tá aqui, mas eu agradeço. Eu peço que vocês mandem o aviãozinho para outras mulheres que estão se perguntando o que podem fazer para melhorar os relacionamentos, tá bom? E esses dias eu venho com um novo tópico, porque esse pessoal da minha lista me colocou vários pedidos para falar sobre várias coisas. Então vão ter mais lives a respeito. Quem não está no meu grupo VIP e quiser entrar, no link aqui da bio tem o meu contato, o meu celular. Me manda um oi e vem com a gente. Toda terça e quinta eu coloco alguma coisa sobre prosperidade, ou autoestima, ou amor próprio, ou espiritualidade, que eu sei que está ajudando muita gente. Tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.